Entre lá, mãe, entre lá. Você não fica dando uma pesquidinha lá sozinha. Por favor. Oh pai, tira a camisa, está Tira. Então por isso... Eu vou trabalhar. A Niménia não. A Niménia também não veio. Não, ela já tem 88. Oh pai, com 87 ou 88. Quem é esta carta? Porque... As feições ainda são as mesmas. Só que a gente muda, fica mais velho. Ficamos mais velhos. É a vida. O tempo passa para todos. É A verdade. vida Para o todos. tempo passa, graças a Deus que a gente vê passar. Né? Porque é que somos vivos. A gente pensa que, ai, eu tô ficando mais velho. É só olhar para os colegas. Porque estão todos a ficar mais velhos. Ui, perdão, desculpa. Coitadinha da mãe, nós escrevíamos tantas É, cartas. era a senhora Rosa. Nós estamos todas sujas, já viu? E a gente também, olha, está com roupa de vir de qualquer jeito, de viagem, o importante é A mãe, coitadinha, suspirou sempre por vir à terra. A mãe suspirou sempre por vir. Ela dizia, um dia eu ia vir a Trafões, ia ir à minha terra. Mas o Valmir faleceu. Faleceu em 70 e pouco. Faleceu em 76 ou 67? Não, 76. Porque eu já... 76. Pois. E ela, coitadinha, mas nunca pôde vir. Não é isso, não é questão de poder. É que os meus pais vinham para ficar sozinhos novamente. Elas viriam. Não, nós viemos, passamos aqui, a gente tocou, vamos mas passar. acho que não tinha ninguém. Pois não, porque ela trabalha na cozinha, na pesquisa. Não, aqui na nossa casa. Aqui em casa, foi. Estávamos para lá, hein? É, porque estava por ali. Com certeza. E o Fernando falou, vai ver que saíram, não sei o que lá. Eu falei, bem, só se tem alguma coisa de Bem, eu pensei que vocês tinham ido na casa, na sua casa. Para o quintal, Minha mãe lá. estava lá, foi a minha Estava mãe. em casa dela. Estava na minha casa. Porque se eu descer a rua, aquela casa que fica bem em frente na rua é a sua. É do lado esquerdo. Do lado, Do lado esquerdo, sim, do lado esquerdo. Nós Tem temos uma aqui, sim, palmeira. sim. Tem uma palmeira grande Sim, sim, sim. e uns muros em pedrinhas. É a minha. Nós A casa de fomos 2 até lá andares, embaixo. Sim, sim, clara. Sim, sim. É, mas... Nós fomos até lá embaixo dar A volta. para voltarmos. E vou embora. Não, a gente vai só amanhã. Acho uma Só amanhã. Então, como o Fernando já tinha estado, sim, que eu estava falando, como o meu marido tinha os pais e tinha as irmãs, então eu falava para ele, você vai porque se os meus pais estivessem lá, então faria qualquer negócio, deixava com um dos funcionários tudo isso e eu vinha. Mas os meus pais estavam lá, os meninos estavam tinha lá tudo, estava em tinha lá escola tudo, tinha lá tudo. e eu trabalhava no negócio, então não dava como a gente vir os dois. Então ele veio várias vezes. A última vez foi em 87. Depois, em 92, ele teve um acidente do carro e ele faleceu. Então, agora, os meus pais, para virem, eles iam ficar aqui sozinhos. Pois, Não tinha como. Porque nós E em somos quatro 70, em mulheres. 70 e pouco, o meu avô Henrique teve um derrame e perdeu o controle do lado direito do corpo. Só depois de alguns anos é que ele voltou já com o controle o bastante para andar com uma bengala. Para andar. Então, para o avô vir para cá, junto com a avó, precisavam de ter alguém que viesse junto com ele, senão não. Pois não. É. E nós somos 4 mulheres, as 4 estávamos lá. O meu irmão tinha falecido. E depois ele tinha lá os netos. A Duzenda nunca esteve na África. Não foi a Duzenda? A dos ainda não. A dos ainda está connosco lá no Brasil. Pois, mas uma delas... Quem esteve na África foi a Gabriela, Gabriela. em Moçambique, morava em Moçambique. Mas esteve lá. Depois de lá é que foi para o Brasil. Foi. A Gabriela foi. Está tudo Ainda. vivo. Tá, graças a Deus. Tá. Tá bem. Tudo. A minha tia Gabriela casou-se com o Armando, Não, foi do justamente. Porto. Casou-se daqui para lá, casaram-se, né? Tem um filho chamado Rui, que está lá no Brasil. Tem um netinho. Tem um netinho também chamado já Guilherme. Está com 13 anos, já moçando. Eu e o meu irmão é que não temos filhos. Conhecidos, nada. Solteiros. 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 Henrique também. E que mais? Priscilinha.
Quando nós estávamos no negócio, o meu marido eram sócios, acho que eram uns 3, 4 sócios. E um dia estava um senhor e conversando com ele, oferecendo uma casa de negócio, porque são corretores que chamam, não sei se aqui é a mesma coisa. Não, corretores. Imobiliários, vendedores imobiliários. Vendedores imobiliários. Vendedores de casas. Das casas de negócio. Então, ele perguntou para o Augusto de onde era e Para o Primo Américo. para o meu marido, perguntou para o meu marido onde era e ele falou que pertencia a Leiria, que era perto de Coimbra, Pombal, lá daquela região. E daí perguntou onde eu era também, porque chegou a vender negócio para o meu marido, para o meu cunhado, para o marido da Gabriela. E ele falou que era de Trevões, e ele falou, que saudades que eu tenho de Trevões. Então eu falei, por quê? O senhor era de lá? De quem que era? Ele falou, não, se não me engano, acho que ele falou que era da Espinhosa. E que era para casar com uma moça daqui de Trevões, mas que ela não quis casar com ele porque não queria deixar os pais ou deixar a mãe para viajar para o Brasil com ele. Mas ela foi para o Brasil. Quem? Quem era das Pinheiras? Não, ele que era, ele se chama Eduardo, que era a Priscilinha, mas a Priscilinha não quis casar com ele. Eduardo, o nome dele era Eduardo. E ele falou que ela não... Está a ver? Está a dispensar os namorados. Porque gostava muito de uma moça daqui, mas ela não quis casar com ele por causa de não deixar os pais. E não deixei mesmo. E ele ia viajar para o Brasil. E ele queria casar para levá-la para o Brasil. Essa história, não. Ele falou. E eu falei, eu hei de falar para a Priscilinha, se um dia eu for lá, eu vou falar para a Priscilinha, que ela está longe, mas ela é lembrada do mesmo jeito. Um moço muito simpático, bonito até. Não me lembro. E o nome dele é Eduardo, porque ainda há tempos o meu cunhado falou que eu tinha encontrado em algum lugar que estava vendo uma casa de negócio, acho que era padaria, uma coisa assim, e que eu tinha encontrado. Que ele trabalha nesse ramo de vendas. Quer dizer, vendem e ganham as comissões. Em geral, ganham bem. Vocês estão no Rio? Não, nós estamos São em São Paulo. Paulo. São Paulo. Nós moramos em São Paulo. Porque tem alguém da família que mora lá? No Rio temos. Ainda são parentes. Quem? Com certeza. Da Prima Carminda, o pessoal da Prima Carminda. Sim. Moram no Rio. Vocês são da mesma família pelos catarinos, não são? Sim. Porque o Sr. João, que era pai delas, era sobrinho da avó, não é isso? Sobrinho da mãe. Da sobrinha da avó Rosa. Da minha mãe. O seu pai era sobrinho da minha avó Porque Rosa. era filho do Sr. José Catarino, não é isso? Sim. Então vocês são minhas primas em segundo grau, alguma coisa assim. Porque está lá um primo meu, ainda na mesma rua, há uma hora que recebemos carta de lá. Minha irmã, está lá um filho do meu tio Casimiro. Do Casimiro. Olha, vão desculpar, mas eu vou à minha casa Fique que à às vontade. 4h30 vão-me telefonar do meu trabalho. Fique à vontade. Coisa à vontade. Até à próxima, se Deus quiser. Mas está no Rio. Eles moram no Rio, eu sei, mas nunca soube endereço, nada. Acho que a Laura também, não é? Sim. Acho que era a Laura, o Américo, o João. O João morreu. O João morreu no Rio. Sim. O João morreu, ainda é vivo o António. O Antônio, que mora lá também. Sim, tudo lá. Olha, ainda é viva a Laura, que está viúva. A Laura, o António, a Maria. Era a mais velha. Era a mais velha. A Maria e o Américo. Os que estão Que moram no Rio. E a gente ali junto nunca foi lá. Nunca foi lá, sabe porquê? Negócio não deixa a gente ir no lugar. estão presos. Você é obrigada a estar ali presa. Não tem como. Pois. Depois o meu marido faleceu
E depois agora ultimamente aconteceu isso com o Henrique, então a gente fica ali presa, é médico, exames, Estão presos toda a maneira. Mas também, e melhorou? o Henrique. Não. Os médicos, é uma doença nova que os médicos não sabem ainda o tratamento para ela. É uma doença crônica É uma doença que não que tem piora, ainda- piora, piora. O Henrique está estacionado há algum tempo, há alguns anos. Então, nesses alguns anos, ele dá uma pioradinha, dá uma melhorada, dá uma pioradinha, dá uma melhorada. Quando ele tem tempo, quando ele tem paciência, quando ele tem disposição para fazer mais exercícios, a gente Melhora. nota que ele dá uma melhorada. Melhora um bocadinho. Mas se ele não tem tempo nem disposição, se ele não tem como é que a gente fala isso? Se ele não tem vontade, não é sem vontade. Ânimo. Às vezes não dá, às vezes não dá para fazer exercício, porque ele está mal, ou porque não é época, ou porque não tem como fazer o transporte, alguma coisa do gênero. Então quando ele não faz exercício, sempre dá uma pioradinha. De vez em quando Não, os isso que a gente médicos, acha, né? Que eu acho. de vez em quando os médicos Pelas param. pesquisas, não é verem assim. De vez em quando os médicos param e depois voltam novamente aos tratamentos. a fazer fisioterapia, a fazer exercício. E exercício é muito bom para isso. Muito bom. Faz-lhe bem. Faz-lhe bem. Mas sabe, Priscilinha, eu sempre fiz tricô com crochê. Tinha umas mãos. Quando eu fui... E a Gabriela, ainda agora estou a ver, a Gabriela, para apanhar azeitona, Deus-me livre. Deus me livre o quê? Para aprender, Com as duas mãos, trupa, andava aqui para nós, a ganhar o dia. Ela trupa com aquelas mãozinhas, ela era até pequenina. Ela era do mesmo jeito. Trupa, aquilo para apanhar azeitona, não era nada. Enchia as cestas Lá meio rapidinho. com as outras. É. E a gente ainda lembra essas coisas. A gente lembra das coisas, claro. Vocês tinham umas mãos delicadas. Então, de vez em quando, eu ainda faço uns tricôzinhos, faço uns cachecóis, faço... sempre fiz, mesmo na loja. E não tem meninos, não tem netinhos. Não, são solteiros. Ainda não casaram. Os dois. Que pena, então. O que anda a fazer? Estão à espera. Estamos à espera. Hein? Ai, arranja uma portuguesa. Pois é. São mais crianças. Está na hora, está na hora. Pois é. Pois é. Mas não foram influenciados pelas tias. Não foram influenciados pelas tias. As tias também não quiseram. Mas depois falta a mãe. A Fernanda foi a primeira. É. Foi, coitadinha. O meu Foi irmão, amigo. E depois o Valdemiro foi pediu para os meus pais, o Valdemiro foi. Fernanda. Depois pediu para os meus pais deixarem-me ir para só passar as férias e depois, quando terminasse um ano que ele estava lá, nós vinhamos embora. Mas depois Agradou? Eu fui em setembro, mas depois chegou lá, acabou, vai ficando e acabou ficando. Toda a minha vida lá também. Ainda hoje é linda. Ah, Ela, que é isso. tudo lhe ficava São os seus bem em todos olhos. os trajes. Nós éramos assim, umas raparigas muito amigas e já era de famílias, a minha mãe, que era muito amiga da mãe. Era, do pai. E do meu pai, porque o meu pai era afilhado, era o seu avô, se não me Do meu engano. avô, e uma O vez tio. houve, a minha mãe, que Deus tem, coitadinha, contava que o pai teve um problema, não sei com quem. Um problema Aí Sim, concordo. de alguém porque ele era aqui que ele, depois vieram Estava para, junto. para prenderem, para ir julgamento, não sei já que problema tiveram, qualquer coisa. Foi assim. qualquer- E foi então, qualquer coisa ele foi de- aqui, e ele era aqui. Ele era afilhado da casa. E ele veio para aqui refugiar-se, a mãe ficou em casa. E ele vinha para aqui. E então só ia de noite, Lá em casa. da noite, aqui a casa. E depois, antes de amanhecer, voltava para aqui. E trazia a máquina Para trabalhar para trabalhar aqui da feira. Então, essa era a minha casinha agora.
havia uma sala, assim, uma sala grande, que vira para o quintal e eles ficava ali, porque para ali ninguém dava com ele. Não é porque não Então foi qualquer coisa de como ele. Desconfiava. E os meus avós traziam-no para ali, para eles saber que Para ele trabalhar para todos. Porque acho que foi qualquer coisa, porque ele tinha aprendido no Porto. Então, o pessoal aí, acho que com ciúme ou de namoradas ou qualquer coisa dessa, acho que o esperaram para dar umas trancadas nele, para ir não sei onde. Depois alguma coisa que aconteceu por aí. Por isso essa amizade já muito longe. Além de família. E ele era filhado de alguém da casa. Não sei se era, não do seu pai, não. Ele era filhado do avô. Então gostavam muito dele, porque sabiam que ele, do jeito que era, não era de fazer mal, não era de fazer mal para ninguém. Vai,